Giovanni, sou sócio fundador da Pixion, sou o atual presidente da CAT. Falando rapidamente da Pixion, nós somos uma empresa fundada aqui em Florianópolis, em 2003. Começamos no setor de radiologia, fomos investidos pela Intel, foi o primeiro investimento da Intel na América Latina em saúde. Fizemos algumas aquisições, outro total de investimento, e atualmente nós temos essa posição no mercado, gestão de hospitais, clínicas, laboratório e imagem. Temos mais ou menos 5 mil clientes, mais de 500 pessoas trabalhando. Gerenciamos anualmente 50 milhões de pessoas, né, em algum dado clínico nas nossas soluções. E falando rapidamente da ACAT, a ACAT é a Ação Catarinense de Tecnologia, que eu sou presidente. É um trabalho voluntário, né, daquilo que eu recebi aqui de Santa Catarina, no ecossistema. Nossa empresa foi incubada no Medtech, que é uma incubadora da ACAT. A gente tem hoje no nosso ecossistema mais ou menos 1.500 empresas associadas, que geram 20 bilhões de receita por ano, representa mais ou menos 6,5% do PIB catarinense, e geramos 80 mil empregos diretos. Hoje a nossa palestra aqui vai falar um pouquinho sobre cultura de inovação, a ideia é falar um pouco da motivação, depois disso falamos um pouco de conceitos de inovação, depois eu vou apresentar algumas formas de trabalho, como trabalhar a cultura de inovação numa instituição, e por último eu vou apresentar um pequeno case na área da saúde, de como inovar em qualquer empresa é possível. Tá? Aqui, rapidamente, mostrando um pouquinho, né, que realmente inovar, né, não significa ser para grandes empresas. Né? Aqui nós temos duas empresas, uma inclusive atuou muito tempo na área de saúde, o caso da Kodak. A Kodak chegou a ter 95% do share no mercado de fotografia e acabou quebrando. E a Xerox também teve uma dominância tecnológica, uma dominância de marca por muito tempo na área de fotocópias, e também uma empresa hoje que tem muita dificuldade de sobrevivência, né? E eu não sei se vocês sabem, a Xerox foi quem inventou o mouse e a interface gráfica, né? Não foi a Apple, não foi a Microsoft. Então eles tinham realmente uma visão do que aconteceria no mundo em relação à transação digital e acesso à tecnologia, mas não conseguiram ser competitivos, né? Do outro lado, empresas como a 3M, como a Apple, conseguem, né, ano após ano, surpreender aí o mercado com novos produtos, novos conceitos. E aqui eu acho que o primeiro ponto que eu queria deixar aqui no recado de hoje, que a cultura é o mais importante numa empresa que quer inovar. Né? Qualquer empresa pode fazer inovação, desde que a cultura empresarial dela esteja preparada para isso. Antes de a gente falar um pouquinho mais sobre cultura, eu queria colocar para vocês um pouco quais são os principais tipos de inovação. O primeiro tipo de inovação está muito focado nos processos. Né? A gente pode ter inovação nos nossos processos auxiliares, que a gente fala, como é o caso da Starbucks. Ela se relaciona muito bem com a cadeia, por exemplo, de fornecedores de café. Não sei se vocês sabem, né, é um dos cafés de altíssima qualidade. Eu não sou um especialista em café, mas um dos grandes cafés conhecidos no mundo é o café da Colômbia. Então, para eles garantirem a qualidade do café da Colômbia, dos pequenos produtores colombianos, eles pagam adiantado a produção do café para que eles tenham um café de qualidade e o produtor tenha dinheiro para fazer a produção desse café e que ele não seja muitas vezes até corrompido lá pelo tráfico de drogas para deixar de fazer café e acabar plantando outras coisas. Algumas outras empresas olham mais inovação nos seus processos core. Né? Então, aqui em Santa Catarina, tinha uma empresa chamada WEG, na área de motores elétricos. A WEG, ela tem o conceito de inovação, ela quer fazer exatamente tudo e consegue agregar valor nesses processos. Tá? Para ter ideia, a WEG faz a tinta do motor dela, não compra uma tinta no mercado. Então, esse é um outro processo inovativo. Depois a gente tem o que a gente chama de processo de inovação de oferta. A primeira, né, desse bloco é a que a gente chama de oferta de performance, quando a gente tem uma performance e investe muito para criar realmente uma marca que acaba se referenciando. Né? Aqui é principalmente, eu coloquei aqui o caso da Intel, né? Tem até o Intel Inside, que é uma marca de tecnologia. Então, como você entende que tem ali um processador dentro da Intel que vai ter uma performance melhor. Você pode também ter um outro tipo de inovação na cadeia de oferta, que então você tem um pacote de produtos e serviços que acaba se diferenciando no mercado. Aqui o principal ponto eu coloquei o pacote Office. Ele tem ali 2 estrelas, né, que é o Excel e até o próprio PowerPoint, né, e outros produtos acessórios, que é muito difícil hoje você competir com o pacote Office por conta desse mix de produto que ele acaba colocando. E por último, você pode ter um serviço, né, você realmente atender o teu cliente de uma forma padronizada. Tá? Então o Ibis foi uma das primeiras redes de hotel do mundo que criou esse conceito
Não estou julgando se é melhor ou pior, mas o bom do Ibis é que, independente do mundo, você vai saber que cama você vai dormir, a forma que você vai ser atendido, o padrão de banheiro que você vai encontrar numa acomodação de hotel. Do outro lado, nós temos também algumas inovações na área de entrega, né? Que, por exemplo, nós temos inovações nos canais de distribuição. Aqui eu coloquei o caso do Madeiro, né? Como é que a gente entrega um hambúrguer gourmet? Não é difícil fazer um hambúrguer gourmet, o problema é como é que eu escalo esse negócio. Então, eles conseguiram, de alguma forma, para padronizar, né, as lojinhas deles do Madeiro Container, dando uma experiência de hambúrguer gourmet. Foi a primeira rede do Brasil a conseguir fazer isso, mantendo a sua qualidade e a experiência de consumo de um hambúrguer, que é uma coisa extremamente comoditizada, né? Muitas pessoas já faziam hambúrguer, o Madeiro foi o primeiro que conseguiu escalar esse negócio. Eu posso também inovar na minha marca, né? Aqui em Santa Catarina a gente teve uma camisaria chamada Dudalina, que ela viu o movimento da malha chinesa vindo para o Brasil há tempo, e ela conseguiu fazer uma agregação de valor, ser uma fornecedora de commodity, que era camisas masculina. Ela criou uma marca primeira feminina, para não competir com o negócio principal dela, com lojas próprias, agregou valor e hoje talvez seja uma das marcas mais bem valorizadas, que inclusive já foi adquirida, né? Eu posso também dar uma inovação na experiência de consumo do meu serviço, tá? Que aqui em Santa Catarina a gente tem uma pousada chamada Ponta dos Ganchos, que talvez é uma das pousadas mais exclusivas que nós tenhamos aqui no sul do Brasil, que ele realmente proporciona no atendimento dos seus hóspedes uma experiência de hospedagem realmente exclusiva. E por isso, né, eles também têm um posicionamento ali muito interessante em relação a isso. E por último, a gente pode ter uma inovação na área financeira. Eu posso propor novos modelos de negócio para um produto, tá? Então eu posso, por exemplo, o caso da Pollux aqui, uma empresa catarinense, já foi comprada pela Accenture. Ela, ao invés de vender robôs por uma linha de produção, ela acabava alugando robôs. Então ela fazia uma análise da cadeia de produção de algumas empresas e fazia robôs customizados. Ao invés de vender o robô, ela acabava fazendo uma locação daquele robô e a empresa não precisava fazer o investimento e também eles ganhavam uma receita recorrente. E por último, e não menos importante, o network, né? Quando a gente consegue agregar outros produtos e serviços fora do core, do meu produto principal, mas que me gera comodidade ao meu cliente, né? Aqui, então, a gente tem o caso do Angelone. Eu poderia citar o próprio posto Ipiranga, né, que virou um ícone dessa inovação, que eu vendo combustível e eu vendo também, eu tenho padaria, eu tenho às vezes farmácia, tenho outros serviços ali, eu tenho tudo ali no posto. O Angelone é uma rede de mercado local aqui de Santa Catarina, que também criou esse conceito nas lojas deles, que eu tenho pet shop, eu tenho lotérica, eu tenho outros serviços agregados. Inclusive hoje no Angelone, para você expor produtos no varejo deles, muitas marcas inclusive pagam para estar nas gôndolas, que é uma outra inovação, tá? Então, aqui é só um pouco conceituação, né, que dá para fazer inovação. Muitas vezes a gente fala que inovação é muito inovação de produto. Vocês podem ver que a gente tem, na verdade, grande inovação em produto, que é a questão da performance, e todos os outros muitas vezes está conectado a processos, né, da cadeia de fornecedores, ou no canal de distribuição, na marca. Então, esse é o primeiro ponto. Do lado esquerdo, a gente tem inovação que a gente chama inovação mais interna, são processos mais internos, a oferta, os processos internos. E do lado direito, eu tenho mais uma visão externa, né, que é o meu canal de distribuição, como é a minha marca percebida, como o meu cliente olha a minha experiência, o modelo de negócio, eu atendo o meu cliente e o network que eu crio ali dentro. Tá? O primeiro ponto, a primeira dica que eu dou para quem vai fazer uma cultura de inovação é esse aqui. Tá? É tipificar, né, ou tentar quantificar ou qualificar o que é inovação para a sua instituição, independente do que ela seja. Tá? A minha empresa da área de saúde, acredito que muitos de vocês também trabalham na área de saúde, e a saúde ela vive esse dilema dessa tríade, que é a qualidade, custo e acesso. Muitas vezes o setor de saúde ele melhora a qualidade de um produto, de um método, só que ele ou trabalha muito no custo, ele acaba aumentando o custo, ou ele muitas vezes ele pode até reduzir o acesso. Então, você ter esse equilíbrio dessa cadeia, na nossa opinião, na Pixion, é o nosso conceito de inovação. Eu preciso melhorar uma dos pontos sem piorar os outros dois. E quando eu consigo melhorar os três, eu consigo melhorar o custo, eu consigo melhorar a qualidade e melhorar o acesso, a gente entende que é uma inovação um pouco mais disruptiva. E esse é talvez o principal ponto aqui do setor de saúde em geral. Existem 3 grandes indústrias no mundo que acabam puxando a inovação globalmente, né?
A primeira é a indústria bélica, por conta da criticidade do uso de materiais, né, da forma que é usado os instrumentos bélicos. O segundo é a aeroespacial e o terceiro é a área da saúde. Mas um pouco diferente dos outros dois, a área da saúde ela vive um dilema porque ela acaba inovando muito dos métodos finais. Então, nos últimos anos, uma evolução muito, né, de métodos, de materiais usados, né, próteses, materiais especiais, medicamentos, que é o core, só que ela acabou inovando muito pouco nos processos paralelos. Então, muitas vezes a gente acabou encarecendo o custo e não sempre conseguindo melhorar ou melhorando a qualidade, né, aumentando o custo e às vezes até diminuindo o acesso. E o principal ponto aqui, para a gente também tipificar a inovação, é que a inovação ela tem que ser vista pelo cliente. Então, se eu sou uma instituição de saúde e eu quero inovar, eu tenho que ter certeza que aquela inovação vai ser percebida pelo meu cliente final, no caso o paciente, ou pode ser a minha operadora de saúde, ou pode ser inclusive uma empresa, mas eu preciso ter o foco do cliente, não pode ser só um foco interno. O segundo aspecto, quem está praticando isso na instituição de saúde, ela tem que ter um foco naquilo, tem que ter uma equipe dedicada, part-time, a tentar experimentar novos métodos, novos processos. Por último, ter um descolamento, né, da operação daquele time, como se fosse uma spin-off, que realmente tivesse uma outra forma de analisar a performance daquele time. E o mais importante, a cultura da empresa tem que ser uma cultura que permita o erro. Não dá para a gente falar de inovação sem permitir errar. É claro, né, eu vou falar que errar na área da saúde tem que tomar um certo cuidado, não é fazer experimentação com o paciente, por exemplo, não é isso do que eu estou falando, mas, obviamente, a gente permitir que as pessoas errem. E quando se fala de cultura, parece uma palavra um pouco etérea, mas a cultura, na verdade, nada mais é que quais são os verbos, né, quais são as práticas que eu permito na minha instituição. Então, a cultura de inovação tem que permitir alguns verbos dentro da instituição, como provocar, desafiar, errar. Isso não pode ser uma condenação, né? Isso tem que ser permitido dentro da instituição de saúde, o que não é, muitas vezes, praticado pela alta liderança da empresa, tá? Algumas formas de trabalhar. A gente pode trabalhar com a inovação induzida, onde os desafios são direcionados pela própria empresa, as prioridades, né? Por exemplo, eu posso ter uma prioridade que é melhorar a receita ou reduzir algum custo direto, melhorar minha satisfação com o paciente. Então, ela pode ser induzida ou ela pode ser totalmente aberta, onde os times podem provocar a instituição para fazer algumas melhorias, algumas disrupções, ou até usar, eventualmente, recursos externos para conseguir inovar. Então, algumas formas a gente permitir que essa cultura existe, né? A gente sempre olhar para o futuro, né? O passado não garante o sucesso do futuro. Também ter uma abertura para a discussão qual foi a última vez que a gente provocou uma análise, né, crítica dos nossos produtos e serviços. Isso é uma constante. Muitas vezes a instituição de saúde está acostumada, né, ou a instituição está acostumada a ofertar aquele mesmo produto, aquele mesmo serviço daquela mesma forma e acaba caindo numa zona de conforto. Usar um pouco da experiência, né, que levou aquela instituição naquela posição de mercado para conseguir, né, se provocar e se desafiar. Ter uma prática de colaboração. Muitas vezes a inovação ela vem justamente por uma análise um pouco mais sistêmica, multissetorial da instituição. É muito difícil fazer uma inovação disruptiva quando um setor trabalha de forma isolada. É melhor que os setores trabalhem de forma colaborativa. Permitir a criação de hipóteses dentro dessa rotina de trabalho. E, por último, ter um processo de validação de hipóteses, né, que pode ser, inclusive, pesquisas de campo e validação com outras instituições. Por último, uma estrutura organizacional, né? A inovação ela necessita ter uma pessoa de C-level, se não o CEO da entidade, né? Um diretor escolhido pelo CEO para tratar esse processo de inovação. Não pode ser uma camada de média gerência, tem que ser uma camada de C-level. Todos os diretores têm que saber que o processo está sendo executado. É importante a camada da diretoria estar envolvida. E, por último, uma equipe multissetorial que tenha pelo menos um representante de cada setor para que consiga avaliar as sugestões de melhoria que estão vindo promovida pelos times. Tá? Aqui é só um exemplo básico de processo de fazer isso, né? Geralmente o processo de inovação ele tem uma fase de coleta de ideias, então é formalizado, é um processo, uma abertura lá, um formulário onde as pessoas podem sugerir ideias.
Depois existe uma etapa formal de análise de mérito daquelas ideias. Uma vez a análise sendo realizada, as boas ideias elas entram no processo de execução e o mais importante, elas depois são avaliadas de alguma forma para mensurar o resultado e a viabilidade daquela ideia em ser colocada em toda a instituição. Colocando aqui um pouco mais de detalhes, né? Aqui é uma forma que nós trabalhamos dentro da Pixion. Toda vez que a gente vai fazer uma nova rodada para sugestão, né, de melhorias e processos inovadores, a gente tem uma divulgação, a gente coloca as regras que aquela divulgação está sujeita. Depois nós motivamos a criação de grupos que fazem a submissão das suas ideias. Por último, é feita uma etapa de análise por aquele comitê, aquele núcleo, que é aquele núcleo multissetorial, para ter uma ideia da viabilidade, um pouco do mérito e tudo mais. Geralmente, aqui a análise pode ser feita até em 2 estágios. Ela primeiro é feita a análise pelo núcleo e depois pela própria diretoria. E depois eu tenho a apresentação dos projetos e depois eu tenho o projeto validado, que a validação do projeto, um ponto importante, não significa que uma ideia qualificada ela vai entrar em execução naquele momento. Porque muitas vezes aquela ideia ela é muito legal, só que não tem um orçamento anual. Então a ideia aqui ela está aprovada, só que eu posso criar um banco de pool de projetos inovadores que eu consigo muitas vezes executar no próprio ano corrente, mas muitas vezes eu posso também colocar isso para uma visão orçamentária do próximo ano. Um ponto importante que a gente considera aqui na questão das ideias, e isso é uma questão da cultura. Alguns itens obrigatórios, porque é muito fácil para as pessoas que trabalham na instituição promover melhoria. Seria bem legal ter uma cadeira melhor para o paciente, ter um método novo, ter um equipamento novo. Mas como que isso fica de pé? Né? Então, quando a gente coloca na parte da submissão, algumas informações obrigatórias obrigam os times a começarem a ter uma visão um pouco mais sistêmica do que aquela instituição passa como um desafio. Por exemplo, qual que é o problema que eu quero resolver? Qual que é a proposta de solução? Qual é o custo? Qual é o prazo? E, principalmente, qual é o retorno? Só por essas perguntas, muitas vezes, isso já amadurece os times para eles terem uma visão um pouco mais sistêmica dos desafios que a instituição passa naquele momento. E, obviamente, é muito legal ter uma etapa de premiação. Né? Então, a gente tem lá um prêmio financeiro para as ideias, né, que são coletadas. Esse prêmio, aquela ideia que foi selecionada, ela entrou no pool de inovação da Pixion, ele ganha 15% do prêmio. Quando ela entra em execução, ele ganha mais 35%. E quando termina o processo e é avaliado o resultado, ele ganha mais 50% da premiação que foi estimulada. Tá? Aqui um case para a gente falar. Tá? O Hospital Ananeri é um hospital em Salvador, cliente da Pixion. Eles são um hospital 100% SUS, tem 350 leitos e eles são muito focados em cirurgia de alta complexidade. Com a pandemia, eles tinham um desafio, que foi dado pela diretoria, na verdade foi dado pela própria Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que era aumentar o número de cirurgias de alta complexidade sem aumentar muito o volume de salas cirúrgicas e nem de leitos, porque não se cria, né, centros cirúrgicos e leitos de alta complexidade de maneira muito rápida. Tá? Então, esse foi o desafio dado pela alta gestão. Então, isso é um primeiro ponto. Né? Eu tinha um indicador muito claro do que se queria fazer com as restrições, que era aumentar o número de cirurgias de alta complexidade. Para isso, então, a equipe começou a colocar, olha, a única maneira de fazer isso é ter que reduzir o tempo de permanência dos leitos, principalmente os leitos de UTI, e depois os leitos de enfermagem, porque eu melhorando o tempo de permanência, eu vou conseguir liberar os leitos e vou conseguir ocupar o centro cirúrgico mais vezes. Então, descendo mais, eles criaram alguns indicadores de atividade para as áreas, como, por exemplo, reduzir o tempo de espera de exames, reduzir o tempo de espera de interconsultas, reduzir o tempo de higienização do leito. Dessa forma, então, eles acreditavam que iam conseguir fazer esse processo rodar melhor e liberar os leitos mais rápidos e conseguir um indicador-chave. Né? Então, foi um trabalho muito legal, que a Pixion teve o prazer de participar, ajudando na coleta desses indicadores. Então, foram escolhidos os indicadores. É legal que o time tinha um propósito comum, isso é muito legal da inovação. A gente uniu o pessoal da higienização, o pessoal da assistência, os próprios médicos,
com esse propósito de fazermos e colocamos uma gestão muito à vista aquele paciente que estava esperando ainda um resultado de exame, aquele paciente que estava esperando uma evolução no seu prontuário, aquele paciente que estava ainda, que estava esperando ser higienizado. Colocamos isso empoderou muitos dos times, é muito legal ver esse engajamento acontecendo. E os resultados que essa instituição colheu ano passado foram impressionantes. Eles conseguiram, né, com essa melhoria, 28% da redução do tempo de internação dos pacientes de cirurgia de alta complexidade. Eles conseguiram aumentar, então, 18% o volume de cirurgias de alta complexidade realizadas na instituição. Se tornaram a instituição que mais fez cirurgias de troca valvar no Brasil, pelo SUS, ano passado. O segundo em cirurgia de paratireoide. E também o terceiro de cirurgias de angioplastias no Brasil. Tá? Então, o Hospital SUS, lá de Salvador, conseguiu melhorar todos os seus indicadores, inclusive sendo o primeiro de troca valvar no Brasil, simplesmente com uma inovação da forma que eles tratavam processos bastante operacionais. Para encerrar, então, aqui eu deixo o meu agradecimento a todos. E uma frase que eu gosto de falar muito de inovação é uma frase do Michael Jordan, que ele fala do erro como parte do sucesso. Tá? Então, de novo, eu falo aquilo que eu mencionei anteriormente, que não existe inovação se a gente também não permite errar. Errar faz parte daquilo que a gente vai conseguir fazer diferente no futuro. Ninguém inova fazendo a mesma coisa e sem errando alguma vez. Tá? Aqui está meu e-mail para quem quiser receber o material. Muito obrigado a todos.